Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Estão cansados? Eu também estou. Está tudo bem, senti um pouco cansado, mas eu creio que o nosso espírito está bem acordado, amém? O Senhor tem falado aos nossos corações esses dias, e essa tem sido a minha oração, e eu abri, introduzindo a Jennifer na quinta-feira falando isso, que nós sairíamos desse lugar com o nosso coração um pouco mais alinhado com o coração de Deus. Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Eu sou relativamente nova, né? Tem muita gente que olha para mim e fala, nossa, você é pastora? Sim, eu sou nova, eu tenho muita coisa para viver, muita coisa para aprender. Mas, pela graça de Deus, a gente chegou até aqui. E hoje, com 32 anos, no meu diálogo com o Senhor, eu tenho falado, Senhor, eu tenho alcançado muitas coisas que muitas pessoas almejam. E desejam, e é lícito, né, ter relevância, estar com o microfone na mão. Mas eu tenho visto que esse lugar, ele é supérfluo. Ele é só o transbordar de algo mais profundo. E o Senhor tem me levado a pensar e a meditar no fato de que a hora é urgente. E de que Ele é não só a água, mas Ele é a fonte das águas vivas. E que nós precisamos nos encontrar na fonte. Muitos de nós queremos beber da água. E nós que estamos com o microfone na mão, nós que temos oportunidade de estarmos falando com pessoas, ensinando, cantando, você, no seu lugar de influência, dentro da sua casa, da sua faculdade, do seu trabalho, seja onde for o cenário que Deus te colocou, você é um cristão e você tem um desejo profundo de beber da água da vida, certo? Todos os dias. Estamos na mesma página? Só que nós corremos o risco de ficar só querendo beber da água da vida e não ir até a fonte. E o Senhor começou a falar comigo, Amy, be careful, cuidado, porque você pode estar querendo beber da água da vida, e você está cultivando esse desejo de beber da água da vida, mas não ir até a fonte. E tudo que puder te roubar da fonte, vai te roubar. E a gente pode cair no engano de que estamos sendo cheios da água da vida, porque, afinal, eu tenho sede. Mas não estamos na fonte. E eu tenho visto que tudo que puder nos roubar desse lugar, vai nos roubar. Todos nós. No cenário que você se encontra, se você puder ser roubado do lugar de estar na fonte, bebendo diariamente do conhecimento de Deus, de estar com os ouvidos atentos para o que Ele está dizendo nessa hora. E eu creio que esse é o assignment, a tarefa, né, do inimigo das nossas almas. É não nos deixar ouvir o que o Espírito está dizendo nessa hora. E ter sede, que é um estado do coração humano de quem ama Jesus, ele precisa ser preenchido com a coisa certa. E o Senhor está nos chamando para a fonte. Ele está nos chamando para cultivar óleo. Ele está nos chamando para o lugar de vigiar e orar na fonte. E não só querer vigiar e orar. E não só querer estar com Jesus. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses. E isso tem sido um pouco da minha experiência nesses dias. Essa música que o Vini acabou de falar, que é Isaías 62, que nasceu. Antigamente, eu estaria no meu piano, com a minha Bíblia aberta, sozinha, chorando na presença de Deus, tendo diálogo com Jesus, 2, 3 horas. Mas eu não tenho mais esse tempo. E eu cheguei a falar para o Senhor, eu acho que não é mais para mim, porque eu não tenho mais tempo para ouvir. E eu
senti o Espírito Santo falando comigo, Amy, continua me perguntando, continua fazendo perguntas, continua falando comigo, continua na fonte. Continua na fonte. Então, diante do cenário que eu estou vivendo hoje, com uma bebê de 1 ano e 9 meses que vive grudada em mim, eu não tenho mais o tempo para ensaiar para entrar na presença de Deus. Porque às vezes a gente ensaia para entrar na presença de Deus. A gente fala para Ele que a gente deseja estar com Ele. Mas eu tenho medo de ficar só aqui e daí a minha me roubar desse lugar. Então eu já falo, Senhor, eu já estou aqui na Tua presença. Eu não tenho tempo para ensaiar para chegar aqui. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que eu estou na Tua presença. Então fala comigo. E eu estou dando um exemplo, né, da minha filha, mas eu tenho certeza que você aí pode ver coisas que têm roubado o seu tempo ou que têm tomado o seu tempo. E muitas vezes você só se pega com sede, mas você não se pega bebendo. Você se encontra ensaiando para entrar na presença, ensaiando para ter uma audiência com o Rei dos Reis, se arrumando para entrar nessa audiência e na verdade não entra. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso, porque eu sinto que existe uma urgência no coração de Deus. Uma urgência de compartilhar o coração dele com a sua igreja. A urgência de ter amigos que não ensaiam mais para entrar na sua presença, mas que estão diariamente dizendo, Senhor, o que é que está no seu coração? Estão cultivando óleo, estão alertos, estão vigiando, estão em estado de vigia e de oração, mesmo diante dos afazeres da vida. Hoje eu carrego diversos chapéus, né? Eu sou pastora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou líder de louvor, eu sou faxineira, porque eu também faxino a minha casa, eu também sou arrumadeira, porque eu gosto da casa bem arrumada, eu arrumo as coisas, sou cozinheira, gente, eu amo cozinhar. E eu tenho tantos papéis. Mas o Senhor tem falado, Amy, diante de todos os papéis, o seu chamado primário é ouvir o que eu tenho para falar. É ouvir o meu coração, mesmo no cotidiano da vida. E eu vejo que o ápice da vida cristã é isso. É ouvir Deus e viver em obediência o que Ele está comunicando à sua igreja. Esse é o ápice da vida cristã. É uma vida de obediência. Mas a obediência é aquilo que você está ouvindo Ele dizer. E eu quero falar com vocês a partir de uma parábola que se encontra em Mateus 25, se você tiver com a sua Bíblia. É a parábola das 10 virgens. E aqui nós vemos a postura que Jesus espera do cristão nos últimos dias. Mesmo diante dos afazeres, mesmo diante das diferentes posições que você estiver na sua vida, e Deus vai te confiar posições importantes. Ser pai, ser mãe, ser esposa, ser esposo, ser um chefe ou ser um empregado. Ser um estudante na faculdade, Deus vai te colocar em lugares e te dar posições que Ele confiou a você para ser fiel a Ele. Glorificar Ele em tudo que você fizer. Mas mesmo diante dos das diferentes posições que você tiver, Ele espera de nós uma postura de coração de quem está vigiando e orando. De alguém que está atento para ouvir o que Ele está dizendo. E esse é o resumo dessa parábola. E nós vamos ler juntos aqui, Mateus 25, versículo 1, que diz, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite.
As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saia ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, portanto, igreja, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Portanto, igreja, essa é a postura que eu espero da minha noiva. É estar vigiando e orando. É estar na fonte. É não só ter sede, mas é estar na fonte, dialogando com o Senhor diariamente. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Essa parábola está localizada entre outras duas parábolas, a parábola do servo bom e do servo mau, e a parábola dos talentos, que nós conhecemos muito bem. E como a Bíblia ela está dividida em capítulos e versículos, dá a entender que são partes separadas, mas na verdade Jesus está numa continuidade aqui de fala. E Ele está trazendo diferentes óticas, mas o ponto principal de Jesus aqui é a postura da igreja nos últimos dias, que antecederiam a sua volta. Então nós temos aqui a volta de Jesus sendo enfatizada nas parábolas, com ênfases diferentes, nos aspectos de como devemos nos posicionar diante do Senhor. A parábola do servo bom e do servo mau nos ensina que não devemos supor que Cristo voltará de forma antecipada ao que esperamos. O que nos dá a entender que existem acontecimentos ao longo da história que precisam acontecer para que Ele volte. Por isso nós precisamos discernir e saber que Ele não voltará de forma antecipada. Nós devemos estar prontos, discernindo os tempos e as estações. A parábola das 10 virgens nos ensina o contrário, ou seja, que não devemos ser pegos de surpresa, se de fato Ele se atrasar. Nós estaremos esperando, mas ei, eu sei que postura Ele espera de mim nessa espera. Nessa ansiedade por ver o noivo. E isso nos ensina que temos um papel nesse período de espera, vivendo em prontidão, enquanto esperamos o retorno do nosso amado Jesus. Essa festa nupcial, ela é um casamento judaico. Jesus está descrevendo a festa nupcial, né, um casamento que na cultura judaica é muito diferente do contexto de casamento que nós conhecemos. Certo? Por exemplo, nós vamos ver que a entrada triunfal que Jesus está descrevendo aqui é do noivo e não da noiva. Diferente dos casamentos que nós conhecemos, aonde a pessoa mais importante do casamento é a noiva. Pouco se importa, se importa com a roupa do noivo, né? O mais importante é a roupa da noiva. Mas aqui nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver, na verdade, a figura, né, um exemplo do que nós vamos viver o dia em que Jesus voltar. Ele é a pessoa principal, o noivo, que voltará para o encontro da sua noiva.
E a cena dessa parábola, analisando ela acontece de noite. Se você já prestou atenção, ela acontece ao entardecer do dia, e isso é muito importante para o ponto que Jesus quer destacar aqui. Nós vamos ver o cenário onde os amigos do noivo aguardam para dar as boas-vindas. E eles estão com expectativa para a entrada do noivo. E em breve começaria o banquete. Então, o cenário que Jesus está contando aqui é essa preparação, aonde nós veríamos o noivo fazendo a sua caminhada de entrada, né? A sua caminhada triunfal. E todos estão com expectativa. É o início da festa. E em breve começaria o banquete. Todas as 10 virgens estão posicionadas, foram escolhidas a dedo. E todas estão com expectativa de ver o noivo. Todas elas têm sede. Todas elas sabem o papel que elas exerceriam nesse cenário do cortejo de casamento. E a história, ela relata o primeiro dia da festa nupcial. Se você estudar um pouquinho essa passagem, você vai ver que as festas judaicas, elas duravam uma semana. Imagina, uma semana de festa? Seria legal, né, Fer? Uma semana. Eu fiquei triste quando acabou o dia do meu casamento, porque eu falei, meu Deus, um ano preparando, só durou isso. Quem já se sentiu assim? Mas aqui nós vamos ver que são 7 dias de festa. E aqui Jesus está relatando o primeiro dia da festa. A chegada do noivo marcaria o início e o ápice da celebração do casamento. Era o momento mais glorioso. Na tradição judaica, as 10 virgens são as madrinhas. Elas são o que nós chamamos de madrinhas. Então, você que é casado vai se lembrar o dilema que foi para escolher as suas madrinhas, né? O casal ali discutindo, não, eu não quero essa pessoa, eu não quero essa pessoa é muito estranha. Não, mas ele é meu amigo, não, mas ela é minha amiga. E fica, né, aquela briga do casal, até que todo mundo entra em concordância, e aí, não sei vocês que são casados aqui, mas nós tivemos 6 casais, nós tivemos 12 padrinhos, né, 6 casais. Mas 6 damas do meu lado e 6 pajens do lado dele. Meu Deus. Pensa no cortejo desse casamento. E aqui, essas virgens, elas são essas madrinhas, no nosso contexto de casamento. Elas são escolhidas pelos noivos. Seria estranho, né, se o noivo tivesse 10 noivas. Então, aqui nós não vemos a noiva em cena. Muitas pessoas erram esse ponto e acham que a virgem está falando a respeito, as virgens estão falando a respeito da noiva, mas não. Aqui Jesus está enfatizando os amigos do noivo, aqueles que foram escolhidos para preparar o caminho para o noivo. Coletivamente, então, precisa ficar claro que nós somos a noiva de Cristo. Coletivamente, nós somos a noiva que Ele virá para se encontrar. Então, você como indivíduo, você não é a noiva de Cristo. Quem nunca cantou, né? Eu sou tua noiva, vem casar comigo. Então, coletivamente, nós somos a noiva. E individualmente, nós somos os amigos do noivo. Individualmente, nós somos essas madrinhas, essas damas, essas virgens que estão à espera do noivo. Que estão ansiando pelo encontro mais importante das nossas vidas. A gente vê essa figura sendo ilustrada na Bíblia
na pessoa de João Batista. Lembra João Batista? João Batista, ele era o quê? Amigo do noivo. Nós vamos ler lá em João, capítulo 3, aquele diálogo entre os discípulos de João e João. E você não precisa abrir, eu vou parafrasear aqui, depois você lê. É uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, principalmente por ser líder de louvor, porque ela sempre coloca o nosso coração no lugar certo, né? Porque às vezes a gente quer atrair o olhar da noiva para nós, né? E a gente precisa entender que a noiva não é nossa. A noiva pertence ao noivo. Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha voz, não tem nada a ver com a minha habilidade de escrever canções, tem a ver com o noivo. Amém? Então, sempre quando eu vejo que o meu coração está um pouco empolgado, eu volto lá e alinho o meu coração com João capítulo 3. E ali a gente vê o diálogo de João e seus discípulos. E os discípulos de João chegam para ele e falam: ô João, você não está vendo lá que Jesus está batizando do outro lado do Jordão? E lá era o lugar que você batizava. E ele está roubando todos os seus seguidores. Será que você não vê, João, que o Instagram de Jesus está crescendo o número de seguidores? E o nosso parece que está diminuindo? Com certeza, fulano e Beltrano parou de seguir a gente. Começou a seguir ele. Não, peraí, vamos ver o que a gente tem que fazer. Qual vai ser a estratégia para a gente ter uma conferência melhor do que a dele? Vamos ver qual é a estratégia que nós vamos fazer para compor canções para que a gente não fique para trás nas 10 mais tocadas do Brasil. E ali está esse diálogo. Está esse diálogo. E João vira para os discípulos e fala: eu já disse para vocês, eu não sou um noivo. Eu vim adiante do noivo. A noiva pertence ao noivo. Eu sou amigo do noivo. João 3:28. Eu sou amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo. E a minha alegria está completa. Como que a alegria de João está completa? Em ouvir a voz dele. A minha alegria está completa porque eu estou na fonte. Eu bebo direto da fonte. Eu tenho sede, mas eu não só fico com sede, correndo o risco de saciar a minha sede com a multidão. Eu estou na fonte. Eu estou bebendo da fonte. Eu entendi o meu papel nessa história. Eu sou amigo do noivo. E eu tenho o privilégio de estar na fonte. E aqui a minha alegria está completa. A minha alegria está completa porque eu não só estou na fonte, mas eu bebo da fonte. Eu ouço a voz do noivo. E toda vez que eu volto para esse versículo, eu alinho o meu coração. Ah, Jesus, a minha alegria precisa estar em ouvir a sua voz. A minha satisfação precisa estar em ouvir as tuas palavras. É ter prazer na Bíblia. Amados, quantos cristãos não têm prazer na Bíblia? O nosso prazer precisa estar na leitura bíblica. Ah, Amy, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Está aqui. A voz dele se encontra na sua palavra e ela é viva e ela é eficaz. E todos os dias que você se coloca diante dessa fonte, você bebe e você pode se encontrar no estado de João Batista, plenamente satisfeito. Alegre. A palavra alegre no original aqui é plenamente satisfeito. Sem falta de coisa alguma. João era amigo do noivo. Ele era aquele que disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou aquele, como madrinha, como amigo do noivo, que está com as lâmpadas acesa, com óleo, cultivando óleo, preparando o caminho para o noivo.
Esse é o papel das madrinhas dos últimos dias. Esse é o seu papel e o meu papel, independente das posições que nós temos desse lado da vida. Esses 70, 80, 90 anos, se você for bem saudável e cuidar do seu colesterol, você vai chegar lá nos 90 e poucos. Sabe qual é o seu chamado primário? É ser madrinha. É ser madrinha. É ter uma lâmpada que te foi confiada e cultivar óleo nela. Esse é o papel das madrinhas dos últimos dias, das virgens. E nós ouvimos sempre que o óleo é intimidade, né? Para quem aí estava na onda de adoração dos anos 2000, né? Vai lembrar do óleo da intimidade, né? Quem nunca, né? Ficou assim com a boca aberta para beber do óleo da intimidade. Talvez foi só eu. A gente fazia isso, gente, era meio louco, né? Vamos falar sério, né? Aquele povo ali dos anos 2000 era meio doido. Eu era uma adolescente, eu tinha, acho que, 16 anos. E eu me lembro das reuniões de oração em Londres, ainda na nossa comunidade de 80, 90 pessoas no máximo, onde tinha, 20 jovens, adolescentes, e a gente gastava horas e horas em oração, todo mundo fazendo círculos, e vinha um doido lá e falava, ele está derramando óleo, e ia todo mundo lá embaixo beber, assim. Quem nunca, fala a verdade. #saudades, né? Eram tempos gostosos na presença de Deus. Mas a gente amadurece, né? Graças a Deus por isso. Mas a gente sempre tem, né, a ideia de que o óleo aqui, ele vai significar a intimidade. Mas, na verdade, a gente vai ver que óleo na Bíblia, ele está muito ligado à autoridade. Quando alguém era ungido, certo? A ele era dada autoridade para exercer aquela função. Até hoje a gente unge pastores com óleo, porque a eles é dada ali a autoridade para exercer aquele papel de governo na igreja. Certo? Então a gente vê que o óleo está muito mais ligado a algo mais sólido do que só um namoro com Jesus. De ficar chorando na presença dele. De gastar horas e horas deitado no chão, com a música soaking. E isso, para mim, fala a respeito de conhecimento, porque a autoridade antecede conhecimento. Para eu ter autoridade em algo, eu preciso saber do que eu estou falando, certo? Para eu ter autoridade na medicina e exercer aquilo com eficácia, eu preciso ter conhecimento e entendimento do que eu estou fazendo ali. Um pastor, ele é ordenado pastor, e ele é ungido pastor, porque ele foi preparado para chegar para executar aquela função. Ninguém chega do nada e é ungido assim. E o Senhor, ele vê o coração. E o Senhor, semelhante a Davi, né? Lembra Davi, quando o profeta vai na casa e o Senhor diz para ele ungir um rei para Israel. E Davi é ungido muito cedo. Mas nós sabemos que Davi já tinha uma jornada com o Senhor. Por mais que demore anos, né, para ele literalmente estar no trono, exercendo a função dele, ele é ungido anos mais cedo, mas já havia uma caminhada com Deus. Contanto que o Senhor viu ele lá nos montes de Belém. Porque ele havia diálogo, havia conhecimento de Deus. Nós vemos canções, os salmos, que Davi compôs, mesmo antes de ser rei.
E isso fala do conhecimento dele, isso fala do relacionamento dele, isso fala do óleo que ele cultivou com Deus, no lugar secreto, no lugar da mesa, no lugar da intimidade. Então, o óleo, eu quero trazer uma nova perspectiva do óleo aqui, que vai além de expressar os nossos afetos por Deus, que é importante. Mas é sermos intencionais em conhecer a Deus. Nós precisamos ser intencionais. É legal a gente demonstrar os nossos afetos por Jesus, a gente se derramar no chão, a gente pular, a gente rodar, a gente, se alegrar na presença de Deus. Mas o Senhor está no negócio de levantar cristãos maduros nos nossos dias. Os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Eu sinto te dizer isso, mas as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. E só ficarão de pé e permanecerão aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm autoridade a partir do lugar de conhecer a Deus. João 17, versículo 3, essa é a vida eterna. É conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Essa é a autoridade que a igreja precisa nos últimos dias. Amados, nós não podemos mais viver da pregação de domingo. Nós não podemos. Já foi-se os dias onde nós saciamos a nossa sede somente daquilo que o pastor fala. Nós somos todos reis e sacerdotes que podemos nos achegar ao trono da graça e beber da fonte. Você não é dependente do seu pastor. Você foi criado para beber direto da fonte. Eu cantei sobre isso, acho que foi, não sei se foi ontem, acho que foi. Lembra em Êxodo 19, quando o Senhor me trouxe esse texto enquanto eu estava cantando? Quando o povo de Israel falava para Moisés, Moisés, sobe você no nosso lugar. A gente não quer subir. Depois você vai ler essa história. É cabulosa. O Senhor tem um desejo que é o quê? Ter relacionamento com o seu povo. Compartilhar o seu coração. Ele quer ser a fonte do povo. E ele está falando, sobe, traz o povo, Moisés. E o povo vira para Moisés e fala, Moisés, não, a gente tem medo. A gente não quer se colocar diante do Senhor. A gente não quer correr o risco. Sobe você. Ouve você o que Deus tem para dizer. E aí vem e conta para a gente e a gente vai seguir o que Ele falou. Mas não é isso que Jesus quer. Ele nos quer na fonte. Ele nos quer ouvindo diretamente dEle. Existe uma oração que você precisa estar fazendo nessa geração, que é, Senhor, o que é que você está falando? O que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? Essa precisa ser a nossa maior oração diária. O que é que você está sentindo, Deus? O que é que você está pensando, Deus? E sabe o que vai começar a acontecer? Vai surgir um povo, uma geração de João Batistas. Homens e mulheres que entendem o seu papel de damas, de amigos do noivo, que estão entendendo e discernindo os tempos e as estações. Lembra quando Jesus disse para o povo, para os fariseus, vocês sabem, lá em Lucas 12, vocês sabem olhar para o céu e dizer que vai chover e certamente chove. Vocês sabem olhar para a figueira e dizer que ela está pronta para dar fruto e ela certamente dá. Hipócritas. Vocês sabem discernir as coisas naturais, mas não sabem discernir coisas espirituais. Não sabem discernir os tempos e as estações. Por isso o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Porque não saberão discernir os tempos e as estações.
Amados, isso é real, isso vai acontecer. Isso não é uma historinha. Isso é realidade. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriariam. Já está acontecendo. Eu não sei você, mas eu estou chocada. Há amigos meus que andavam com Deus. Amigos que cantavam para Deus. Pessoas que viveram coisas como eu falei aqui lá nos anos 2000. Pessoas que tiveram intimidade com Deus. Pessoas que liam as Escrituras. Mas que foram esfriando. E hoje estão se entregando a ideologias que que atiçam a ira de Deus. O amor de muitos esfriará nos últimos dias. E já está acontecendo. E eu faço a pergunta para você, será que pararam de beber da fonte? Porque sede todos nós temos e continuaremos tendo. Mas nós somos chamados a cultivar óleo, a vigiar e orar. Vigiar e orar significa estar na fonte. Vigiar e orar significa cultivar óleo do conhecimento de Deus. É conhecer o coração de Deus, é conhecer os atributos de Deus, é conhecer a sua lei e viver segundo a sua lei. Isso é cultivar óleo nos últimos dias. As madrinhas, elas têm uma função muito nobre, por sinal, que é receber o noivo e acompanhá-lo com as suas lâmpadas no seu cortejo até o seu destino final, que é tomar a sua noiva para si. Essas damas, elas são chamadas e elas têm uma função nobre que é iluminar a estrada, é iluminar o caminho para a entrada triunfal do noivo. Elas são chamadas para dar glória ao noivo. Lembra quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para glória de Deus. Nós somos instruídos por meio das Escrituras a dar glórias ao único Rei. Dar glória no seu estilo de vida, nas suas escolhas, nas suas renúncias. Como que eu faço isso, Emi? Como é que eu sei o que eu tenho que renunciar? Como é que eu sei como agir diante das minhas escolhas? Cultivando o óleo. Crescendo no conhecimento de Deus. Ele já nos deu a receita. Ele já nos deu o manual de como cultivar óleo. É crescendo e prosseguindo em crescer no conhecimento de Deus. É conhecer o que Ele pensa, é conhecer o que Ele sente, é perceber os tempos e as estações e se encontrar nesses tempos e estações. Isso é possível. Lembra Daniel, em Daniel 10, quando ele está orando, ele está falando com Deus e ele está com a Torá, ele está com a lei do Senhor, né, os primeiros livros da Bíblia, e ele se enxerga na história. Ele enxerga a promessa de que o povo seria liberto, e ele fala, ei, peraí, eu estou vivendo isso aqui agora. E ele se entrega ao jejum, à oração e lamento pelo povo, porque ele entende que ali aconteceria o exílio do povo. Daniel foi amigo do noivo. Daniel foi uma dama nos seus dias. Uma madrinha, uma virgem que compreendeu os tempos e as estações. E ele se encontrou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele soube o que renunciar. Ele soube a quem não se prostrar. Ele soube como caminhar em fé.
Ele estava no lugar certo, na hora certa, cumprindo o papel dele, que era iluminar o caminho. E os nossos dias não será diferente. Nós somos chamados a ser essas damas, essas madrinhas, esses amigos do noivo. Amados, a você foi confiada uma lâmpada. Enquanto eu meditava nesse texto ontem, o Senhor destacou mais uma vez: Amy, eu te confiei uma lâmpada. Você não é qualquer uma. Assim como num casamento a gente escolhe a dedo quem são os padrinhos. E deveríamos, pelo menos. Não deveríamos só escolher padrinhos e madrinhas baseado no presente. Porque aquele cortejo é um cortejo santo. Pessoas que estão ali são pessoas que você confia, que serão aqueles que estarão com você ao longo da sua jornada de matrimônio, te lembrando o propósito do teu casamento. Esse é o verdadeiro propósito de padrinhos e madrinhas no casamento. Testemunhas, né? Pessoas que vão olhar para você e dizer: eu estava lá quando você jurou isso. Lembra? Então nós não escolhemos de qualquer forma. E não escolhemos todos. São alguns. E o Senhor tem escolhido alguns. E você tem uma lâmpada na mão. Então você precisa entender que você não é qualquer um. A você foi confiado uma lâmpada. E do que serve uma lâmpada se não for para iluminar? Do que adianta essas luzes se elas estiverem apagadas? Do que adianta nós termos uma lâmpada no meio de um jardim, em meio à noite, se ela não tiver óleo para iluminar o caminho? Ela é inútil. É inútil. Você se torna inútil quando você não tem óleo. Eu me torno inútil quando eu não tenho óleo. Não, Amy, mas você é pastora, você é líder. Você está com o microfone na mão. Amados, nós ficaremos surpresos nos últimos dias. Você vai olhar e você vai falar: meu Deus, aquela pessoa era inútil, eu achava que não. Aí você vai ver a irmãzinha lá, ó, que nunca segurou o microfone, e vai dizer a respeito dela que ela foi extremamente útil. Porque ela cultivou óleo. Porque ela conheceu a Deus. Nós ficaremos chocados nos últimos dias. A nossa forma, o nosso padrão de convalidar quem é inútil e quem não é muito errado. É um padrão muito mundano. Por isso que o reino de Deus é de cabeça para baixo. Para você viver, você tem que morrer. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. E naquele dia nós ficaremos extremamente surpresos. Quem realmente foi útil e quem foi inútil. E hoje, nós vemos a advertência da parte do Senhor. Nós vemos o Senhor dizendo para cada um de nós: eu confiei a você uma lâmpada. Cuidado. Cuida dessa lâmpada. Cultiva óleo nela. Cultiva óleo. Cultiva o conhecimento de Deus. E eu disse, né, que as damas, elas são confiadas essa posição para dar glórias ao rei. E eu coloquei aqui: como que a gente dá glória a alguém que a gente não conhece? Como que a gente dá reconhecimento a alguém que a gente não conhece? Cultivar óleo é conhecer a Deus. E só assim nós seremos
damas úteis nos últimos dias, iluminando o caminho, dando glórias ao Rei, falando de um lugar onde nós provamos e vimos quem Ele é. E isso não é só através da nossa pregação, é a forma com que a gente trata um ao outro. Você precisa ser luz, você precisa ser lâmpada que tem óleo nos seus relacionamentos. A forma com que você trata o seu inimigo, a forma com que você trata o seu pai, a sua mãe, o seu esposo. Isso não necessariamente tem só a ver com ter conhecimento para pregar a respeito de Deus, que também se aplica, mas é na forma com que você vive a sua vida. É a forma com que você se relaciona. O Senhor te confiou uma lâmpada para cultivar o conhecimento dEle e isso ser luz na forma com que você vive. E também na forma com que você comunica a respeito de Deus. Eu me lembro que ainda muito cedo, eu orava. Eu lembro que estava com 17, 18 anos. Eu tinha uma voz muito ruim, gente. De verdade. Eu ainda vou, colocar isso num podcast. Acho que seria legal, né? Eu tenho algumas gravações. Era muito ruim. A gente foi fazer a audição porque a nossa pastora falou, a gente vai fazer uma audição, a gente vai começar uma sala de oração, e a gente vai fazer uma audição para ver como é que estão os cantores. E a gente fez uma audição em grupo, e daí ela falou, olha, então, Amy, o teu problema é mais embaixo. Você vai ter que fazer aula em grupo e você vai ter que fazer aula pessoal também, individual. Então, eu não fui a pessoa que nasceu com aquela voz maravilhosa, assim, igual o Caio, igual outras pessoas, igual o Diego. Assim, eu tive que ralar muito e ralo até hoje, fazendo aula de canto. Às vezes eu fico até um pouco brava com isso. Mas eu lembro de estar orando e falando para o Senhor, Senhor, me dá uma voz. Isso eu tinha uns 16, 17 anos. Eu creio em milagres. Deus pode me dar uma voz igual a da Whitney Houston. Ele pode. Ele não pode? Ele pode todas as coisas. E eu realmente orava isso, diante de Deus, eu orava. Eu falava, Deus, eu chorava, assim, eu falando, Deus, eu sei que você pode, eu quero ser uma comunicadora por meio do canto, me dá uma voz. E eu acordava no outro dia de manhã, cantava, estava a mesma voz. Eu lembro um dia que eu estava no quarto, e orando, falando com Deus sobre isso, porque eu não gostava da minha voz. Eu odiava o timbre da minha voz. E o Senhor falou comigo, Amy, o que você procura, a autoridade que você procura, não se encontra na beleza da sua voz. Sim, você vai ter que trabalhar um pouquinho para comunicar. Mas a autoridade que você procura se encontra em me conhecer. Porque quando você abrir a sua boca para cantar, não vai ser a beleza da sua voz que vai tocar coração, mas vai ser o conhecimento que vai tocar e libertar o cativo. É o conhecimento de Deus. Então, se ocupa em me conhecer, se ocupa em crescer e prosseguir em me conhecer, que você será uma comunicadora. E isso mudou para mim. Eu tive que ralar e eu tive que estudar, porque é muito importante a gente ter um veículo, né, para entregar a mensagem. Mas eu entendi que o foco não é o veículo necessariamente, mas é a mensagem. Eu preciso ser uma voz na minha geração e não um eco. A gente está cheio de eco por aí. Tem muita gente ecoando um monte de coisa, mas vozes proféticas. E quando eu digo voz profética, eu me refiro àquilo que o Senhor nos disse em Apocalipse 19, que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ser profético nos últimos dias, cultivar óleo nos últimos dias, é conhecer Jesus. É conhecer, é beber diretamente da fonte.
Nós somos como que recipientes do conhecimento de Deus. Por isso que Paulo vai orar por nós em Efésios 1, 17 a 19. Pai, eu peço ao Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê um espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Não é no conhecimento da M, não é no conhecimento de fulano ou beltrano, é no conhecimento de Cristo. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele vos chamou. Sabe o que ele está falando aqui? Paulo está falando sobre conhecer a Deus. Que os olhos do vosso coração sejam abertos, iluminados, para conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Isso não é algo pequeno, isso não é algo raso. Nós podemos nos assentar à mesa com o Rei dos Reis, com o noivo que virá, e nós podemos aprender dele o que vai acontecer. Nós podemos aprender dele como viver hoje em luz do que está por vir. Nós somos as virgens que ele confiou a posição de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E voltando para a história, nós vamos ver que 5 delas eram tolas e 5 delas eram sábias. 5 escolheram cultivar óleo, 5 iam beber diretamente da fonte. Essas foram as sábias. As tolas permaneceram com sede. Simples assim. É interessante que o texto nos fala que todas elas eram virgens. Todas foram escolhidas. Mas 5 escolheram uma vida de sabedoria. E 5 escolheram uma vida de tolice. 5 escolheram estar na fonte. E 5 permaneceram com sede. As sábias tinham sede, mas foram na fonte. As tolas tinham sede, mas permaneceram com sede. E todas elas adormeceram. E o adormecer aqui não é uma conotação ruim. Porque todo mundo precisa dormir. Não é verdade? Você precisa dormir, né? Você não vai ficar igual um zumbi, olhando assim, esperando Jesus voltar. Você precisa comer, dormir, ir no banheiro, você precisa tomar banho, espero. Você precisa trabalhar para suprir para a sua família. Porque tem gente que acha que, não, eu vou viver uma vida radical. Eu não vou trabalhar. Querido, você foi chamado para trabalhar. E se você casar, ainda mais. Então, se você quer casar, você foi chamado para trabalhar. Porque você tem que suprir para a sua família. Então, o adormecer aqui, que Jesus está enfatizando, é a vida do dia a dia. É fazer o que você tem que fazer. Comer, dormir, trabalhar, ter filhos. É isso aí, é a vida. Mas enquanto você vive a vida, escolha uma vida de sabedoria. Enquanto você vive, não escolha uma vida de tolice. Entenda que você foi um ser criado com sede. E sede precisa ser saciada na fonte. Cultivando o óleo do conhecimento de Deus. Cultivando o óleo do conhecimento de Deus. Não se engane. Não se engane com as posições que você tem ou terá nessa vida. Não seja aquele que permaneceu com sede. Não seja aquele que foi confiado uma lâmpada, mas não cultivou óleo para ser luz, iluminando o caminho para o noivo. E esse lugar de intimidade, ou esse lugar de relacionamento, está sendo amadurecido.
O Senhor está chamando a sua igreja a amadurecer. E maturidade, ao meu ver, pelo menos, é quando o culto, é quando a mensagem, é quando a experiência, é quando a sua vida não é mais sobre você, é sobre Ele. Por isso que João Batista termina dizendo, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Então, o seu lugar de relacionamento com Deus precisa ser conhecer a Deus e não Ele te conhecer. Ele já te conhece. Então, para de ficar falando com Deus sobre os seus problemas, suas dificuldades. Tipo assim, no sentido de... Peraí, deixa eu reformular essa frase. Porque ontem o Vini falou que a gente tem que falar com Deus, né? Sobre as nossas coisas. Mas, não para aí. Sabe? Fala com Deus, sim, sobre os seus problemas, suas dificuldades, seus temores. Mas não fica aí. Amadurece desse lugar. Eu acho que é uma continuidade de ontem, né? Não fica só aí. Ele quer compartilhar o coração dele com você. Eu lembro um dia que eu estava em oração também, falando dos meus problemas, porque eu aprendi a fazer isso também. E eu lembro que o Senhor, eu tive uma impressão do Senhor falando, Emi, eu já conheço os teus problemas. Vamos falar de mim? Você não me conhece. Vamos falar de mim. Mas é interessante, lembrando do que o Vini falou ontem à noite, é que a gente começa falando, né, das nossas frustrações, mas a gente termina comunicando à nossa alma quem é Ele. Amém? Então, nós precisamos parar e avançar, na verdade, amadurecer e não só ficar no lugar de falar com Deus sobre nós, sobre as nossas situações, sobre o que está acontecendo na minha pequena vida, mas ampliar a nossa visão e fazer perguntas para Deus. O que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? E isso é cultivar óleo. Aquela canção de Isaías 62 nasceu desse lugar. Eu não sou a pessoa mais fã de Israel. Alguém viu eu andando com uma bandeira de Israel aqui? Não tem a ver com isso. Mas eu fiz perguntas para Deus. Deus, o que você sente sobre Israel? O que você pensa sobre Israel? Senhor, o que você pensa sobre o meu bairro? Senhor, o que você pensa sobre o meu filho? O que você pensa? O que você sente pela nossa nação? E nós vamos começar a ouvir o coração de Deus. E nós vamos começar a ser essas virgens que têm óleo, que entende e compreende o coração de Deus. O time de louvor pode subir. Faz sentido, gente? O resultado de uma vida cultivando o óleo e cultivando a sabedoria de Deus é uma vida de autoridade. Você sabe discernir quando alguém caminha com Deus e quando alguém não caminha com Deus. Você vê, você sente. E isso não é só para quem está com o microfone na mão. Nós precisamos ser um povo que caminha em autoridade. O que está por vir nos últimos dias, eu tenho essa impressão no meu espírito, de que não vai mais ter a ver com os grandes eventos. E eu sei que a gente está aqui numa conferência e é bom, né, os ajuntamentos dos santos assim, a gente se fortalece. Mas, amados, o que está por vir, eu acredito que nós vamos fazer o caminho inverso. Não tem a ver com os grandes encontros, com as grandes conferências. Vai ser pequenos grupos. Escuta o que eu estou falando, gente. O que está por vir, nós vamos ter que saber viver o que é ser igreja em pequenos contextos. Dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos. Os dias que estão chegando são dias em que o crente vai precisar ser crente de verdade.
Não vai ter como a gente pretend. Não sei como é que fala isso em português. Fingir. Não vai ter como a gente fingir ser crente. Na pandemia ainda a gente tinha internet, né? Para beber lá da igreja do fulano, do Beltrano. E o dia que a gente não tiver internet? Você vai saber ser crente? Você vai ter óleo? Você vai ter óleo para você? Ou você vai ser aquele que vai falar, me empresta um pouquinho aí, F-Hop. Me empresta um pouquinho aí, edificando. Eu preciso de óleo. Os dias que nos esperam são dias de grande escuridão. E nós vamos precisar ter óleo. Nós vamos precisar saber quem é Deus. Para poder ficar firme. Nós vamos precisar estar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Amados, nós vivemos dias onde, sabe, eu ando um pouco frustrada que vem um pouquinho de vento e as pessoas falam, ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu sempre pergunto, como é que está o teu combustível? Como é que está o nível de óleo aí? A gente precisa ter óleo. A gente precisa conhecer o nosso Deus. A única coisa que vai nos sustentar nos últimos dias é conhecimento de Deus. Foi isso que sustentou Paulo. Foi isso que sustentou os apóstolos ao ponto de morrer de cabeça para baixo. Foi isso que sustentou eles. Eles conheciam o Cristo vivo. Eles não viviam do que outros falavam. Eles viviam do que eles provavam diretamente da fonte. O tempo da maturidade da igreja precisa ser agora. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer. Viver uma vida cristã sóbria, constante na palavra de Deus, cultivando óleo todos os dias, dialogando com o Senhor. A nossa oração primária precisa ser: quem é o Senhor? O que é que você pensa? O que é que você sente? Revela-me a tua palavra. Senhor, você sabe dos meus problemas, você sabe das minhas finanças, eu entrego nas tuas mãos, mas Senhor, me mostra quem você é. Êxodos 33, Moisés, lembra? Moisés está dialogando com Deus a respeito do povo. Deus está indignado com o povo, porque o povo tinha caído em idolatria, adorando um bezerro de ouro. Moisés chega, em diálogo com Deus, em audiência com Deus, conversa com Deus sobre os problemas do povo. O negócio resolve ali, mas ele não para ali. Ele fala: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu preciso ter óleo, eu preciso te conhecer, eu preciso tocar a tua essência, pois só isso vai me sustentar. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que você pensa, eu preciso saber o que você sente. Esse é o chamado da igreja dos últimos dias. É ser encontrada vigiando e orando, cultivando o óleo do conhecimento de Deus. E só assim nós seremos a igreja vitoriosa que nós lemos em Apocalipse. Porque serão tempos de grandes trevas, mas também serão tempos de grandes vitórias, porque a igreja será gloriosa. A igreja não vai ficar intimidada, mas ela não será intimidada porque ela conhecerá o seu Deus. Ela conhecerá o seu Deus. Nós seremos as Estérs dos nossos dias. Nós entraremos com ousadia em circunstâncias, pois saberemos quem é o nosso Deus. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé e responder ao Senhor nessa manhã. Eu acho que esse
apelo começa em mim. É para todos nós. Ninguém aqui graduou em conhecer a Deus. Ninguém recebeu um diploma de, eu graduei, eu conheço tudo sobre Ele. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. E se você deseja esse amadurecimento na sua vida, faça um voto com o Senhor. Diga a Ele nessa manhã: Senhor, eu me alisto novamente e eu faço um voto contigo de ter foco em cultivar óleo. No dia que eu estiver sentindo nada, e no dia que eu estiver sentindo, independente de sentimento, eu estarei na fonte. Eu estarei na fonte, porque eu quero ser alguém que tem óleo na minha geração. Eu não quero carregar uma lâmpada vazia. Do que adianta uma lâmpada sem óleo? Glória a Deus que você tem uma lâmpada, mas a você foi dada a responsabilidade de ter óleo nessa lâmpada. Faça um voto a Ele: Senhor, eu quero ser encontrado no meu quarto lendo a palavra. Eu quero ser encontrado no intervalo do meu trabalho lendo as Escrituras. Abre os olhos do meu coração. A Bíblia não pode ser mais um tédio para a nossa geração. O lugar de oração não pode ser um lugar de passar tempo. Precisa ser um lugar de habitação. Precisa ser um lugar de permanecer em diálogo. Vem, Senhor. Traz convicção no nosso coração. Amadurece-nos no lugar de cultivar óleo na Tua presença. A hora é urgente. Aonde estão os amigos do noivo? Aonde estão aqueles que subirão ao alto monte? Senhor, que nós possamos ter essa geração de mãos limpas, de coração puro, que se alegra em ouvir a voz do noivo. Encontra-nos vigiando e orando. Encontra-nos escolhendo uma vida piedosa, um estilo de vida que apressa a sua vinda, que ilumina o caminho para o noivo. Senhor, faça isso nos nossos dias. Comece em mim, Senhor. Eu quero ter óleo nos últimos dias. Livra-me de ter uma lâmpada e ser encontrada com uma lâmpada vazia. Ai de mim, Senhor. Dai-nos senso de urgência, pois a hora é urgente, Senhor. Vem, Espírito Santo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que escuto ao amanhecer.
pra te coroar, meu Jesus. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Sabe, enquanto o Caio estava cantando e o time, o Senhor me lembrou de uma conversa que eu tive com uma pessoa. E talvez vai fazer sentido para alguém aqui. Mas eu sempre fui a pessoa que falava, não tem que ser tão radical assim. Nossa, a gente não precisa ser tão radical assim, falando sobre música, né? Em relação a cantar e tocar em barzinho, por ser cristão. Isso é uma longa conversa e a gente deixa para outro dia. Mas o meu ponto principal é que o Espírito Santo falou comigo. O Senhor falou comigo, Amy, a geração dos últimos dias vai precisar ser radical. A geração dos últimos dias. E ele me lembrou de Daniel. Daniel foi extremamente radical. Até no que ele comeu, ele era radical. E nós vivemos dias onde isso soa estranho. Ser radical é estranho. Não, mas não precisa ser tão radical assim. Não, mas está parecendo o povo da Assembleia. Mas eu sinto o Senhor dizer que a geração dos últimos dias vai precisar ser radical. E tem coisas que têm roubado você da fonte, porque você não tem sido radical. Radical nas suas escolhas. E eu vi imagens, e eu vi como se fosse uma mesa. E eu vi um monte de comida, assim, salgadinho. Eu vi um monte de coisas supérfluas, assim. E aí eu vi um monte de comida boa. E às vezes a gente enche a nossa barriga com um monte de salgadinho, aí a gente não tem fome para comer comida boa. E a gente vai precisar passar momentos de fome e esperar o momento de comer a comida. Sabe quando você, não, eu vou só encher a barriga aqui com um pouco de salgadinho, mas aí quando chega a hora de você comer de verdade, você não tem fome. E eu sinto que esse ser radical é igual passar fome. Tá fazendo sentido? É igual você passar fome para não se alimentar daquilo que é coisa que não alimenta, que não é sólido e que traz saúde espiritual sobre a sua vida. Ser radical vai ter que se abster de algumas coisas para que você coma aquilo que é sólido. A igreja madura dos últimos dias, ela vai passar fome, mas ela vai se alimentar daquilo que é sólido, daquilo que traz substância e autoridade para dizer não para o pecado. E talvez você é alguém que precisa se arrepender nessa manhã. Eu não sei da sua vida, é você e Deus. E eu quero que você, se você sente que você tem se alimentado de coisas supérfluas, e você não tem tido fome para aquilo que é sólido, você não tem tido fome para as coisas de Deus, para o conhecimento de Deus. E eu não estou falando de ministério, eu estou falando sobre conhecer a Deus. Talvez você tenha alimentado seus olhos, seus ouvidos, sua carne. Paulo vai dizer sobre isso, sobre apresentar o nosso corpo de forma racional, intencional e radical diante de Deus. O inimigo tem tentado roubar o nosso corpo nesses dias. Ele tem tentado roubar o nosso olhar, o nosso ouvido. Até mesmo o emocional dessa geração tem sido roubado. Nós temos vivido pelo que nós sentimos e não por aquilo que somos convictos. E deixa eu te dizer, o que você sente não importa. O que importa é o que Ele disse.
Não importa como você se sente, o que importa é o que Ele disse. E nós temos nos alimentado do que sentimos e não daquilo que temos convicção no conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E eu sinto o Senhor dizendo que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de estar comendo aquilo que é supérfluo, aquilo que é emoção, aquilo que é sentimento, e começar a comer daquilo que é convicção das Escrituras, que é alimento sólido para os últimos dias, que é verdadeiramente óleo para os últimos dias. Então eu quero pedir, se alguém quer responder a isso, que vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Isso não tem a ver comigo, é você e Deus. É você que vai responder a Ele. É tempo de nós escolhermos uma vida radical. É tempo de parar de viver por aquilo que sentimos, e sim por aquilo que temos convicção a partir do conhecimento de Deus. Só assim seremos a igreja madura dos últimos dias. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. O Espírito que nos convence do juízo e do pecado, dos nossos maus caminhos. Ah, Senhor, nós queremos ser uma geração de olhos puros, de ouvidos puros. Enquanto as pessoas respondem, eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você fale com Deus. É uma manhã de santificação. É uma manhã de nós entendermos que o recipiente precisa estar puro. Do que adianta odres velhos? Não tem como ter vinho novo em odres velhos. Nós precisamos renovar os odres. Nós precisamos renovar o recipiente para que seja depositado vinho novo, óleo do conhecimento de Deus. Vem Espírito Santo. Eu farei tudo que preciso for. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. O que me custar, Vem Espírito Santo. você receberá a honra. É tempo de odres novo. É tempo de recipientes puros. Ah, Senhor, faça isso nos nossos dias.